Opa, bom, boa noite, boa tarde, bom dia aí, depende do horário que a gente estiver assistindo a gravação. Bora lá, eu sou o Vitor Matheus Veres, sou aluno da UNOESC, do curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas, e aqui eu vou apresentar, né, o projeto final ali, o projeto integrador, que é a disciplina também, né? E essa apresentação aqui, ela tem o objetivo de ser extremamente direta ao ponto, né? Ela não pode ter aí 10 minutos, então disclaimer inicial aqui, eu vou tentar ser muito breve, eu não vou exibir, não vou mostrar todas as documentações e nem todas as funcionalidades do sistema em si, mas tentar dar uma ideia aí e deixar aqui como recado, né, o repositório aqui ele tem muitas documentações, tem vários vídeos longos demonstrando tudo, então caso alguém tiver interesse, tá aí. Bom, então bora lá. O problema é que esse software aqui, né, esse site, ele quer resolver é o compartilhamento de arquivos, né, sendo que os mais comuns aí, WhatsApp, Discord, enfim, eles impõem limites de tamanho. Então, se você quer enviar um arquivo grande, comumente, sei lá, um vídeo, por exemplo, você vai ter que assinar o prêmio, né, por exemplo, do Discord, né, o Discord Nitro, enfim, para isso. E você tem outras soluções, por exemplo, enviar para o e-mail ou usar o próprio Drive, mas ele não é tão cômodo de fazer isso, ele não é tão direto ao ponto. Então o FileShare resolve isso e ele resolve, né, o diferencial, entre aspas, é que ele armazena de forma temporária, então isso reduz o custo, né? Mesmo eu permitindo arquivos maiores, eu não tenho muito custo. Então a arquitetura, o front-end em Vue, mais um disclaimer aqui, não vai explicar porquê, tem uma documentação que explica os motivos, e enfim, mas eu vou ser breve. Então, front-end em Vue com uma single page application, o SPA, interface responsiva, o app React Native, né, uma base de código para tanto iOS quanto Android, o backend em Java com Spring Boot, com Native Image, o banco Postgres e para armazenamento um Object Storage compatível com S3. Eu usei o Garage, que é uma open source, mas poderia ser o próprio S3, o Mina.io, o Cloudflare R2, enfim, o Google também tem, qualquer um deles. Diagramas. Aqui tem um diagrama de pacotes mostrando como funciona o front. Então, o front aqui é uma caixinha que se comunica, tem aqui a sua organização interna, né, com suas views e tudo mais. E ele se comunica depois com o back-end, que por fim, né, comunica aqui com serviços externos, né, sendo o banco de dados, o serviço de e-mail para confirmar e-mail, o Object Storage, enfim, né, tem todas essas camadas aí. Diagrama de implantação, como eu fiz o deploy em produção, então resumidamente tem uma VPS, né, onde é que tem tudo lá dentro, então tá rodando tudo containerizado, então tem um container para o gerenciador da VPS. Eu usei uma open source que se chama Docploy, ele basicamente ajuda eu a fazer deploy e controlar as minhas aplicações. Então ele tem um overhead, um custozinho de memória e recursos que ele gasta, mas ele facilita muito, né? Então eu não tenho que gerenciar certificados, usar linha de comando, resumindo, né? Eu tenho uma interface gráfica para isso. Então tem aqui a minha VPS, que é um servidor lá. Aí tem o Docker rodando, tem um Docker para o front-end, um para o back-end, um para o Object Storage, um para o banco de dados. Os usuários aqui passam por uma CDN, então eu tive que comprar um domínio ali que resolve o meu domínio apontando para o IP da minha VPS, passa aqui pelo Traffic, né, que gera os certificados e tudo mais, que é o API Gateway, enfim. E aí no final bate lá na minha aplicação, que vai bater no Docker, ou chamar serviços externos, né, sendo e-mail nesse caso aqui, ou se eu tivesse implementado no gateway de pagamento. Bom, modelo de banco de dados, não tenho tempo para falar deles, né, mas resumindo aqui, tem o usuário, e os arquivos, né, são as duas tabelas principais aqui que se relacionam, né, então o usuário pode ter muitos arquivos e um arquivo pertence a um usuário. Tem a documentação completa aqui. Demonstração funcional de CRUD, eu vou mostrar no final, mas resumindo, você pode criar vídeos, ler os vídeos, né, visualizar o arquivo, seja o que estiver enviado. No update, na verdade, eu não permito editar os vídeos, mas tem outras partes do site que permitem fazer isso. Então, por exemplo, você pode resetar a senha, que é um fluxo entre aspas de update, porque você vai estar excluindo um recurso do jeito que está implementado, mas isso assim é uma atualização. Ou então, por exemplo, você vai no seu perfil e habilita MFA, então você está editando o perfil. E deletar, você pode deletar o vídeo ou pode deletar a própria conta, enfim, né? Então, tem aí.
Diagrama de caso de uso, então aqui tem uma generalização bem legal, que o visitante ele consegue confirmar o e-mail, por exemplo, e para cadastrar uma conta inclui, né, confirmar e-mail. Eu também não, não vai dar tempo de passar aqui, tudo bonitinho. Aqui tem um diagrama de sequência que mostra como um arquivo é feito, então bem brevemente, o usuário seleciona o arquivo, eu guardo no meu banco aqui como no banco de dados, né, que esse arquivo está pendente de é, upload ser feito. Eu gero uma URL pré-assinada no meu storage, do que permite que o navegador, né, ou o app, né, se tiver no app, faça o upload direto do storage e depois o cliente ali, sendo o app ou o navegador, atualiza no meu banco que eu fiz o upload desse arquivo. E é assim que funciona. Visualização é mais ou menos a mesma coisa, a diferença é que em vez de fazer um update, eu vou simplesmente buscar um dado ali no Object Storage também com uma URL pré-assinada. Aqui tem os prints da interface, então tem o tema claro e escuro, aqui a home, né, mostrando aqui todos os links no header, né, eu sendo usuário de mim tenho mais coisas. Tem o tema claro e escuro, a listagem dos arquivos, a tela de update aqui, né, de eu fazer upload de um arquivo, melhor dizendo, upload, né, enviar um arquivo. No app também, mesma coisa, então aqui está a listagem, então tenho dois arquivos aqui e o upload, né, aqui eu selecionei um arquivo, na verdade, né, então ele já está mostrando. Também bem simples, direto ao ponto. Testes, quanto a testes, né, qualidade de código. Tem o teste unitário bem completinho do service de autenticação, então que é um dos mais importantes, eu diria, né? Então eu tenho toda uma lógica de MFA, token JWT com refresh token, enfim, eu não tenho tempo para cobrir tudo, mas tem o teste unitário bem completo e da mesma forma tem um teste de Cypress ali no web que faz o fluxo completo totalmente automatizado. Então ele cria os usuários, valida o e-mail, registra MFA, faz login com MFA, enfim, é bem legal. Quem quiser ver, tem uma demonstração aqui. Principais desafios e próximos passos aqui. Então, como eu falei, a autenticação foi um desafio, porque eu tentei fazer ela bem implementada, então assim, eu não posso garantir, porque eu não sou especialista nisso, mas eu diria que está bem seguro. Transferência de sessão, então eu fiz essa funcionalidade aqui porque eu acho bem importante. Mais para aprender, então eu consigo ir no app e logado ir para o navegador, né, e continuar logado. Eu fiz isso porque, por exemplo, eu posso não querer criar todas as mesmas telas no app que no web. Um exemplo disso a parte de administração. Eu não quero colocar a administração dos usuários, por exemplo, dentro do app. Eu quero que o administrador, né, nesse caso sou eu, use a web. Mas caso numa emergência, eu posso ir lá no app e não precisar fazer login de novo manualmente no navegador. Né? A sessão já é transferida. Eu fiz build do back-end para Native Image ali. Não vou entrar em detalhes porque isso aqui é uma apresentação por si só, mas resumindo, eu faço uma compilação nativa de Java em vez de rodar na JVM, e isso economiza muito recurso e também o tamanho da aplicação no final. O Object Storage aqui, eu usar um agnóstico e implementar de forma agnóstica, então não usar uma funcionalidade muito específica, por mais que tenha o conceito de compatibilidade da API do S3, ela é tão gigante que quase nenhum outro provider implementa ela completamente, por mais que tenta, não é totalmente compatível. O deploy em si, né, a aplicação ela está disponível na web e bem provisionada, acredito eu, ela deve suportar aí facilmente todos os alunos da turma ao mesmo tempo, eu diria. Exceto, é claro, na questão do armazenamento, que não é infinito, mas se não fosse isso, né, a parte de listar ali, se cadastrar e tudo mais, tá bem performático. E aqui tem um detalhe muito específico que é como eu estou fazendo o uso de ferramentas de gerenciamento e tudo mais, estou expondo, fazendo deploy na web, uma coisa que é muito específica é que essa aplicação ela pode ter requisições que demoram. Né? Então, se eu vou fazer o upload, por exemplo, de um arquivo com 1, 2, 3 gigas, mesmo com uma internet boa, que não é o meu caso, vai demorar mais do que o timeout padrão que o Traffic ou a maioria dos API gateways ali tem. Então eu tive que manualmente descobrir como configurar um timeout maior para permitir envio de arquivos grandes. Eu tenho uma demonstração ali que, se eu não me engano, eu fiquei falando por uns 20, 25 minutos enquanto eu estava fazendo upload de um vídeo.
Então prova que funciona, e se você não fizer essa configuração só vai conseguir fazer upload de arquivos pequenos, ou então se tu tiver a internet da NASA, né? Próximos passos seria suportar mais arquivos, né? Eu suporto algum tipo de imagem, PDF e tal, mas poderia aumentar. Permitir compartilhar por e-mail, então a pessoa que eu quiser compartilhar em vídeo, o arquivo, o vídeo, ela receberia no e-mail. Eu não fiz essa funcionalidade, não é difícil, mas eu não fiz. Notificação aqui, colocar mais testes unitários, um dashboard específico ali para o usuário ver quanto, né, armazenamento ele está usando. Colocar edição, otimização de vídeos, funcionalidade, por exemplo, de IA, ou tanto para vídeo ou outras coisas. Por exemplo, posso fazer quando a pessoa upar um vídeo, ela pode gerar transcrição ou a descrição do vídeo, ou legendar o vídeo automaticamente, enfim, agregaria muito valor. E também uma coisa que é muito importante, né? Eu não vou deixar esse aplicativo de pé por muito tempo, porque eu tenho um belo medo, que é sobre conteúdo ilícito, né? Então, como é uma plataforma de compartilhamento basicamente anônimo, né? Eu não peço CPF nem nada da pessoa. é, Você poderia estar mandando literalmente qualquer coisa aqui e eu não tenho um controle disso, né? Então, se eu fosse fazer comercialmente, né, comercializar essa aplicação, eu teria que ter isso. É, Funcionalidades implementadas que eu não vou mostrar, eu acho que eu não vou nem passar aqui, mas assim, resumidamente tem tudo isso aqui. Eu vou mostrar só o fluxo básico, mas eu fiz experimentações, muita coisa. Então tem MFA, login mágico por e-mail, né? Acho que várias aplicações já tem isso. Então você só coloca o seu e-mail lá no form e você vai receber um link que te autentica magicamente. Tem a recuperação de senha, tem o whitelist, que ali é para eu não deixar as pessoas se cadastrar automaticamente, né? Elas têm que pedir acesso e eu dar acesso para elas. App Links, que é uma funcionalidade ali do Android, né, que eu implementei no app, que se você acessar o site e tiver o app instalado, ele abre o app automaticamente. Dá para fazer múltiplos uploads simultâneos, tem uma página específica para isso. Deixar as cotas de armazenamento por usuário configurável. O tema é configurável, então tem o claro e escuro, mas você pode escolher as cores de cada um deles. O painel administrativo, você pode gerenciar os usuários, né, tanto excluir, resetar MFA, excluir os arquivos dele, ver os arquivos, enfim. A limpeza dos arquivos automática, eu digo para vocês que o arquivo é temporário, de fato ele vai ser excluído depois de um dia, mas eu não vou mostrar como isso é feito. Observabilidade, que é a parte ali de ter logs estruturados, eu conseguir acompanhar a minha aplicação, quantos recursos ela está usando. E tem também a documentação do Swagger ali, que está em produção. E aliás, eu estou vendo o PDF até agora, eu não sei porquê, sendo que tem o arquivo MD, né? Deixa eu abrir o arquivo MD aqui, que eu acho que é mais fácil. É, Então, beleza. Eu tava clicando no link e não funciona, né? Então, por exemplo, aqui, né, tá meu back-end, ele expõe aqui as APIs deles. É, Tem todas as referências aqui com parte de vídeos e todas as apresentações que eu falei. Então, por exemplo, né, se eu pegar o vídeo geral aqui que tá no YouTube, ele tem 40 minutos. Então, quem tiver paciência aqui, eu mostrei muita coisa. E demonstração ao vivo bem rápido. Então, eu vou voltar lá no começo, vou abrir aqui. É, Posso listar os vídeos, né? Então, inclusive, eu usei o próprio sistema aqui porque eu tirei print no meu smartphone para botar, né, o print lá na tela. Então eu instalei o dispositivo no meu device lá, que é um Motorola, tirei o print, enviei pelo próprio celular, né, no app que está instalado, e baixei aqui para colocar na apresentação. Mas enfim, bora lá. Então vamos enviar um novo arquivo. Vou selecionar um arquivo aqui. Deixa eu pegar qualquer coisa aqui que não seja que eu possa mostrar. Deixa eu ver o que é isso aqui. É, Não sei o que é isso, é melhor eu pegar o arquivo melhor. Esse aqui é um trabalho, por exemplo, é um print do mapa mental da faculdade, vou enviar ele. Fiz o envio. Ele está com o nome de report, porque eu não mudei o nome, né? Eu posso gerar o link aqui, então se eu copiar o link e mandar para alguém, a pessoa tem acesso. Isso é legal de mostrar, então deixa eu abrir rapidão aqui. É uma URL pré-assinada, então em nova aba eu ainda consigo acessar o arquivo. Mas se eu pegasse, por exemplo, a listagem, né, eu tenho que estar logado, então acessando a listagem eu sou redirecionado para o login. Bom, se eu fui muito rápido eu peço desculpa, mas na verdade eu acho que eu até demorei mais do que devia. Mas é isso, resumidamente está aí a apresentação do projeto. Agradeço feedbacks aí caso tiverem.
E é isso. Valeu, galera. Até mais.